Olá, turminha esperta! Olha só, está chegando a hora daquela aulinha que vocês adoram. Sim, é isso mesmo, aula de matemática. E olha que legal, hoje nós vamos continuar falando da divisão. Sim, a divisão que a tia Gil já explicou para vocês o que é, já explicou como fazer a divisão exata. E hoje nós vamos continuar falando sobre os tipos de divisão e vamos também aprender os nomes dos termos da divisão, certo? Além disso, ainda vamos aprender a montar a continha de divisão, a resolver a continha através do algoritmo, tá certo? Vamos lá? Então, nós temos dois tipos de divisão: a divisão exata e a divisão não exata, ok? A tia Gil já explicou para vocês o que é a divisão exata, que é quando nós dividimos um número em quantidades iguais e não sobra nada. Essa é a divisão exata. E a divisão não exata é quando nós dividimos um número em quantidades iguais, mas sobra alguma coisa. Então, quando sobrar alguma coisa, essa divisão é não exata. Vamos ver como é que acontece isso? Se eu tenho quatro canetas, e eu vou dividir entre duas pessoas, como é que eu vou fazer? Vou dar duas canetas para cada pessoa, ou seja, mesma quantidade. Eu dividi o número 4 na mesma quantidade, 2 e 2. Sobrou alguma coisa? Não, não sobrou. Então, essa divisão é uma divisão exata. Só que, se eu tiver 5 canetas ao invés de 4, olha só, 5 canetas ao invés de 4, e eu for dividir para essas mesmas duas pessoas, como é que vai ficar isso? Eu vou entregar duas canetas para cada pessoa, ó, duas canetas, e vai sobrar uma. Então, essa divisão em que a sobra, que a gente chama de resto, essa divisão nós vamos chamar de não exata, ok? Vamos agora aprender a resolver essa divisão através da continha, através do algoritmo. Vamos lá. Nós vamos resolver primeiro uma continha de divisão exata e depois vamos fazer uma divisão não exata, tá bom? Gente, para montar a continha de divisão, ela é um pouquinho diferente da continha de adição, de subtração e até mesmo da multiplicação. Vocês lembram que na adição, na subtração e na multiplicação, nós montávamos a conta colocando um número em cima, o outro embaixo, depois o tracinho e depois a gente ia responder? Pois bem, na continha de divisão nós vamos montar um pouquinho diferente. Primeiro você vai colocar o número que vai ser dividido, que neste caso é o número 12, né? Você vai colocar o número maior, tá? Que vai ser dividido. E à frente deste número, você vai colocar o número menor, pelo qual nós vamos dividir. Só que detalhe, entre um número e outro, você vai fazer uma espécie de cercadinho, certo? Você vai fazer um tracinho na vertical e outro na horizontal, separando um número do outro, tá? Então, ao invés de colocar um em cima e um embaixo, e depois o tracinho, nós vamos colocar um na frente do outro e separar por um cercadinho, tá bom? E a partir daí, nós vamos resolver a nossa continha. Então, nesse caso, nós vamos dividir 12 por 2. 12 por 2. Gente, para quem já está craque na divisão ou até na multiplicação, que nós sabemos que é a operação inversa da divisão, tem que saber multiplicação para resolver divisão, não é isso? Para quem já está craque, pode fazer o cálculo mental e já ir resolvendo. Mas para quem ainda tem alguma dificuldade, você pode usar os desenhos, pode usar tracinhos, pode usar bolinhas, que fica mais fácil, tá bom? Então, se nós vamos dividir 12 por 2, vamos desenhar, eu gosto das bolinhas, vamos desenhar 12 bolinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. 12 bolinhas. Se nós vamos dividir essas 12 bolinhas por 2, não é? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos circular, tá? Para dividir. Então, aqui eu tenho o primeiro grupo, certo? E aqui eu tenho o segundo grupo. Então, quantas bolinhas vão ficar em cada grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6, não é isso? Aí eu vou, então, colocar esse número 6, que é o resultado da divisão, abaixo do 2, tá? Olha só onde é que eu vou colocar. Vou colocar o 6 abaixo do 2, que é o número pelo qual eu estou dividindo. E aí vem a mágica da multiplicação, que é a operação inversa da divisão. Nós vamos ter agora que multiplicar para saber se realmente nós estamos certos, certo? Então vamos lá. E se vai sobrar resto? Lembra da história da divisão exata? Vamos ver se essa divisão é realmente exata. Então, como é que nós vamos fazer? Depois de colocar o resultado, eu vou multiplicar. Vou multiplicar o resultado aqui pelo número pelo qual eu dividi, que está dentro do cercadinho, tá? Então, eu vou multiplicar 6 vezes 2. 6 vezes 2 vai ser o quê? Vai ser 12, não é isso? 6 vezes 2, 12, lembra lá? Então, como é que nós vamos fazer agora? Agora, esse resultado que nós obtivemos aqui, nós vamos diminuir do número que eu dividi. Então, eu vou colocar 6 vezes 2, 12. Vou colocar abaixo do outro número. 6 vezes 2, 12. E para saber se vai ter resto, nós vamos passar um tracinho. E vamos fazer a subtração. Olha só. Vou colocar um tracinho e agora eu vou subtrair para ver se vai sobrar algum resto. Vamos subtrair? 2, começando das unidades. 2 menos 2, gente, quanto é? 0, não é isso? 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, quanto é? 1 menos 1 é 0. Então, e aí? Sobrou algum resto? Não, não sobrou. 0, 0, não sobrou nada. Então, gente, essa é uma divisão exata, em que não sobra resto. Lembrar, você vai colocar o primeiro número maior, né? Depois, na frente desse número, vai fazer o cercadinho, colocar o número menor pelo qual você vai dividir. Na hora de dar o resultado, você vai colocar abaixo do número do cercadinho, vai multiplicar, vai diminuir aqui do número principal e vai ver se vai sobrar algum resto, ok? Exercitando fica muito fácil, tá bom? Agora vamos aproveitar, já que nós resolvemos a nossa continha aí através do algoritmo, para nós sabermos, descobrirmos quais são os nomes dos termos da divisão. Porque toda operação tem os seus termos, não é isso? Então, como é que nós vamos chamar os termos da divisão? Vamos lá. O primeiro deles vai ser o dividendo. Gente, o dividendo é o número maior, certo? É o primeiro número que você vai colocar na hora de montar a sua continha. É o dividendo, tá? Este outro número que fica dentro do cercadinho, nós vamos chamar ele de divisor. É um número parecido, né? Um nome parecido. Dividendo e divisor. E o resultado da nossa continha? O resultado da nossa continha nós vamos chamar de quociente. Quociente é o resultado da nossa continha. O resultado é 6. 12 dividido por 2 é igual a 6. É o quociente. E aqui, olha só, vai ser o resto, tá? Que nesse caso é 0, né? Esse nós vamos chamar de resto.
Então, estes são os termos da divisão. Dividendo, que é o número maior, divisor, que é o número pelo qual você vai dividir, fica dentro do cercadinho, é o número menor, quociente é o resultado e aqui é o resto. Olha, gente, que bacana! Vocês perceberam que para resolver a nossa continha de divisão pelo algoritmo, nós utilizamos 3 operações. Utilizamos a própria divisão, utilizamos a multiplicação e utilizamos a subtração. 3 continhas numa só. Olha só como é legal, uma coisa vai levando a outra, né? Ok? Vamos agora resolver, já que já sabemos como resolver, como montar a primeira continha lá, vamos agora montar a divisão não exata. É a mesma sequência, né? Nós vamos seguir os mesmos passos. A diferença é que nesse caso aqui, vamos ver se vai sobrar resto, não é? Que é uma divisão não exata. Então, agora nós vamos dividir 13 por 2. Nós vamos dividir o número 13 por 2. Vai ser um pouquinho diferente, não é? Então, vamos fazer novamente as bolinhas. 13 por 2, quanto será que vai dar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bolinhas, né? Vamos agora dividir por 2 grupos. Então, o primeiro grupo fica aqui, né? Quantas bolinhas eu tenho no primeiro? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade tem que ser a mesma, não é? Então, o segundo grupo também tem que ter 6. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo grupo. Só que aqui vai sobrar uma bolinha. É diferente da primeira divisão que nós fizemos. Aqui sobrou uma bolinha, não foi? Então, vamos agora montar a nossa conta, ver como é que vai ficar. Então, aqui nós já temos o resultado, né? Deu 6, cada grupo ficou com 6, certo? Ok. Então, vamos lá. Vamos colocar o número 6. Onde é que eu vou colocar? Abaixo do divisor, não é? Vou colocar 6. 13 dividido por 2, 6. Do mesmo jeito daqui, né? Agora, o que é que eu vou fazer? Multiplicar, não é isso? 6 vezes 2. A mesma coisa que eu fiz aqui. 6 vezes 2. 6 duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 vezes 2, 12. Vou diminuir, não é? Esse número 12 eu vou colocar abaixo do 13. Para fazer o quê? Para fazer a subtração e ver se vai sobrar algum resto. Então, eu vou colocar aqui 12. Vou passar um tracinho logo abaixo, não é isso? Para fazer a subtração, certo? E agora vamos ver. 3 menos 2, gente. Quanto é? 3 menos 2? 1, não é? Vai sobrar 1. 3 menos 2, 1. E 1 menos 1, quanto é? 0. Isso mesmo. Estão acompanhando, não é? Todo mundo atento. Então, olha só. Está diferente da nossa primeira divisão. Aqui, o nosso resto foi 0, 0. E aqui foi diferente. 1, sobrou 1, não é? Então, a nossa divisão é uma divisão não exata, porque nós temos resto, nós temos sobra, não é? Vamos colocar o nome novamente para podermos exercitar se aprendemos mesmo o nome dos termos. Vamos lá? Como é que nós chamamos o número 13 nesse caso? Qual vai ser o nome do número 13? Isso, dividendo. Quem respondeu dividendo, ó, acertou. E o número 2, que é o número pelo qual eu estou dividindo o número 13, como é que eu chamo?
Isso mesmo, divisor. Ele é o divisor. E este número, que é o resultado da nossa continha, como é que nós vamos chamar esse número? Lembram? Quociente. Legal, muito bem, quociente. E essa sobra aqui? O próprio nome já está dizendo, né? Muito fácil. A sobra nós chamamos de resto. Muito bem, gente. Então, ó, não dá para esquecer, né? Então, já exercitamos aí 2 continhas de divisão através do algoritmo. Agora é só exercitar e aí a gente consegue responder rapidinho, tá? E ainda de quebra consegue colocar em prática os nossos conhecimentos de multiplicação e de subtração, ok? E não esqueçam também os nomes dos termos, tá bom? Agora, nós vamos prosseguir a nossa aula com os exemplos que são dados no livro de vocês, no módulo 2. Isso, módulo 2, página 113, nós vamos ter este assunto, né? Então, vamos ver as situações que o livro de vocês traz sobre a divisão? Vamos ver? Então, já abriram o livro de vocês, módulo 2, na página 113? Vamos continuar. Ele vai trazer outra situação para a gente aprender um pouco mais sobre a divisão exata e a divisão não exata, certo? Vamos lá. Uma escola promoveu uma campanha em parceria com uma central de reciclagem. Que legal, né? Uma campanha. Nessa campanha, cada aluno deveria trocar 5 garrafas plásticas vazias por uma revista. O aluno deveria levar 5 garrafas plásticas vazias e trocar por uma revistinha, né? Juliana, olha só, Juliana. Juliana conseguiu juntar 15 garrafas plásticas. Conseguiu juntar muita coisa, né? Então, nós podemos determinar quantas revistas Juliana vai receber na troca, calculando 15 dividido por 5. Então, vamos saber quantas revistas Juliana conseguiu na troca? Vamos saber com quantas revistas ela ficou? Para isso, nós vamos utilizar a divisão, ok? Então, nós vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo, ó, que a gente fez aqui, né, ainda há pouco, utilizando o algoritmo. Observe e complete a resposta. Então, nós temos aqui, gente, a tabuadinha de 5, tá? Ela está um pouquinho diferente, mas é a tabuada de 5. Olha só, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E aí, sucessivamente, certo? Então, como nós já sabemos que a multiplicação é a operação inversa da divisão, nós vamos ter que usar a multiplicação, não é? Então, olha aqui o algoritmo. Qual vai ser o dividendo? 15 dividido por 5. Então, 15 vai ser o dividendo, vamos dividir por 5. Olha o cercadinho, né? Que é o divisor. Então, lembra que a gente tem algumas estratégias para fazer esse cálculo. Se você já está craque, você faz mentalmente rapidinho, pronto. Se você ainda não sabe direitinho, pode fazer as bolinhas ou os tracinhos. E pode também utilizar essa técnica. Veja só, você vai pensar qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 15. Olha a pergunta que você tem que fazer. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 15 como resultado? Aí você pode olhar na tabuada. Olha só, aqui são os resultados, né? São os produtos. Então, aqui eu tenho 15. Qual foi o número que eu multipliquei pelo 5 para dar como resultado 15? Qual foi o número? Número 3, não é? Esse foi o número que eu multipliquei por 5 para dar o 15 como resultado. Então, ele vai ser aqui a nossa resposta, o quociente, certo? Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Por que que 15 dividido por 5 vai dar 3? Porque 3 vezes 5, não é? 3 vezes 5 é igual a 15.
Lembra que nós fizemos isso, colocamos aqui para fazer a subtração, exatamente como ele fez aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Vou colocar o 15 abaixo do outro número. Vou diminuir, vou passar um tracinho. Quanto vai sobrar? Nós vamos ter resto aí? Não, né? 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, nós não vamos ter resto, certo? Então, essa é uma divisão exata. E qual foi o resultado da nossa divisão? Foi 3. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que ele está pedindo para a gente fazer aí. Portanto, gente, se o resultado foi 3 da nossa divisão, Juliana vai receber quantas revistas na troca? Quando ela for trocar as 15 garrafinhas dela, ela vai receber 3 revistas. Complete aí no seu livro, vai receber 3 revistas. E aqui vai só explicar que quando o resto de uma divisão é igual a 0, como nós temos aqui, ó, dizemos que a divisão é exata. Por quê? Porque se é igual a 0, nós não temos resto, não é? Então, a divisão é exata. Nós acabamos de fazer aqui outra situação de divisão exata. Vamos para frente? Vamos ver agora a amiga da Juliana. Essa foi a Juliana, né? Que foi trocar 15 garrafinhas. Vamos ver agora a Larissa, que é a amiga de Juliana. Ela arrecadou 12 garrafas plásticas. Ela não conseguiu arrecadar 15, ela arrecadou 12. Para determinar quantas revistas ela vai receber na troca, nós devemos calcular agora 12 dividido por 5. Vamos ver quantas revistas Larissa conseguiu nessa troca. Mesma coisa, eu vou montar novamente, ó, a continha através do algoritmo. Vou colocar o 12, que é o dividendo, né? Vou colocar o cercadinho, vou dividir por 5, que é o divisor, tá certo? E aí vou responder, tá bom? Gente, qual vai ser? Vem agora aqui para a nossa tabuada aqui do ladinho, né? Que a gente tem também uma tabuada aqui, tá certo? A nossa tabuada, a tabuada que nós vamos utilizar é a tabuada de 5, não é isso? Olha só, a tabuada de 5. Vamos ver quanto é 12 dividido por 5. Vamos ver se nesses resultados nós vamos encontrar algum resultado igual ao 12. Então, a perguntinha, como é a perguntinha que nós vamos fazer? Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar como resultado 12? Será que vai ter? Veja só. Não vai ter 12 aqui. Não vai ter 12. Como é que eu vou fazer? Se não tem 12, eu vou procurar o resultado mais próximo de 12. Só que detalhe, próximo para menos, não pode ser para mais. Eu tenho aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Olha só. 15 não pode ser, porque já passou de 12, não é? Qual vai ser o resultado mais próximo de 12 que eu tenho aqui? 10, não é? 10 vai ser o resultado mais próximo de 12. Então, qual é o número que eu multiplico por 5 que o resultado vai ser 10? É o 2. Então, 12 dividido por 5 vai ser 2, certo? Porque 2 vezes 5, nós vamos multiplicar. Quanto é 2 vezes 5? Nós acabamos de ver lá. 2 vezes 5, 10. Aí eu vou subtrair, da mesma forma que eu fiz na outra. Vou subtrair do 12. Passei um tracinho, vamos ver quanto deu. 2 menos 0, quanto? 2, né? Se eu tenho 2, se eu tenho 2 laranjas, né? E eu não divido com ninguém, que eu não posso ser egoísta, né? Mas se eu não divido com ninguém, então fica 2, ficam 2 laranjas, né? E 1 menos 1, 0. Então, olha só, gente, nós temos um resto. 2, sobrou 2, né? Então, esse é o nosso resto. E esse é o nosso quociente. Olha o resultado da nossa continha, que é o quociente, é 2.
12 dividido por 5 vai dar 2. Só que vai sobrar 2 também, tá? No caso aqui, vão sobrar 2 garrafinhas. Vamos lá, vamos agora ver o que é que ele vai nos perguntar para nós respondermos lá, de acordo com a continha que nós fizemos, certo? Olha só, tá lembrando ali que quando o resto de uma divisão é diferente de 0, olha só, quando o resto de uma divisão é diferente de 0, dizemos que a divisão é não exata. Então, essa divisão que sobrou 2, ela é não exata. Agora vamos responder, vamos ver se vocês lembram. Qual foi o resultado da nossa continha? Isso, 2, né? Foi o resultado da nossa continha. Portanto, Larissa vai receber quantas revistas? Larissa vai receber 2 revistas. Ela vai receber uma a menos do que a coleguinha dela, né? Do que a Juliana. Ela vai receber 2 revistas. Portanto, Larissa vai receber 2 revistas na troca e ainda restarão quantas garrafas? Qual foi o resto da nossa divisão? O resto foi 2 também, não foi? Então, ó, vão sobrar 2 garrafas, certo? Ela conseguiu 12 garrafas. Então, ela conseguiu trocar e ganhar 2 revistas e sobraram 2. Ok. Agora ele vai fazer a última pergunta. Quantas garrafas Larissa deveria ter arrecadado a mais para ganhar outra revista? Quantas garrafas eles tinham que arrecadar para ganhar uma revista? 5, não é? 5 garrafas. Se ela ficou com 2 garrafas, sobraram 2, né? Ela ficou com 2 garrafas. Quantas ela precisaria ter conseguido para arrecadar, para conseguir trocar por mais uma revista? Mais 3, né? Se ela ficou com 2, se ela tivesse conseguido mais 3 garrafinhas, teria feito 5 e teria conseguido outra revista. Então, quantas garrafas Larissa deveria ter arrecadado a mais para ganhar outra revista? Quantas? 3. 3 garrafas, não é? Porque se ela tivesse 3, somando com essas 2 aqui, daria 5 e ela teria conseguido mais uma revista, tá? Então, complete aí, responda direitinho, com capricho, tá certo? Olha só, não é complicado responder a divisão através do algoritmo. O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, temos que treinar, né, estudar bastante a nossa tabuada de multiplicar, certo? Treinar bastante. Segundo, nós temos que sempre lembrar qual é a sequência que nós vamos montar a nossa continha, tá certo? Sempre lembrar direitinho como é que nós vamos fazer. E isso nós vamos conseguir através do exercício, exercitando, fazendo continhas cada vez mais, aí nós vamos ficar craques, ok? Então, termina agora a nossa aulinha de matemática, mas aí nós vamos ter várias atividades para vocês fazerem e na próxima nós vamos corrigir essas atividades, ok? Tchau, tchau, até a próxima! É isso aí, chegou a hora da nossa agenda. Vamos saber quais as páginas que nós vamos responder sobre a divisão exata e a divisão não exata. Gente, módulo 2, páginas 115 a 118. Repetindo, páginas 115 a 118. Respondam com capricho, treinem bastante a divisão e arrasem. Na próxima nós vamos corrigir, tá bom? Tchau, tchau.